Clint não tinha nome quando tudo começou. Era só mais um corpo magro vagando pelas ruas, invisível para a maioria das pessoas, os ossinhos marcados, o olhar cansado, o pelo tomado por pulgas e carrapatos, sinais claros de uma vida que já tinha exigido demais dele. Ainda assim, em algum lugar, dentro daquele pequeno guerreiro, existia algo que resistia, uma vontade silenciosa de continuar. Foi assim que ele foi encontrado, e naquele dia, sem saber, a vida do Clint começou a mudar. Ele não chegou confiando, não abanou o rabo de imediato, não correu para pedir carinho. Clint carregava marcas que iam além do corpo, mas com paciência, cuidado e respeito, cada gesto foi construindo uma ponte. Um banho aqui, um prato de comida ali, uma caminha quente e aos poucos o medo começou a dar espaço para algo novo. Foram 10 meses. 10 meses de tentativas, de esperança, de recomeços. Clint passou por lares temporários, conheceu diferentes rotinas, diferentes pessoas. Em cada lugar aprendia um pouquinho mais sobre o mundo e também ensinava. Teve até uma família que por um momento parecia ser a definitiva, mas não foi. E quando essa porta se fechou, poderia ter sido o fim da esperança, mas não foi, porque ninguém desistiu dele. Houve mãos que doaram, corações que torceram, pessoas que ajudaram como podiam, com dinheiro, com ração, com divulgação, com tempo. Clint nunca esteve sozinho, mesmo quando ainda não tinha uma família só dele. E houve também quem cuidasse dele de forma ainda mais próxima, garantindo que ele estivesse seguro, aprendendo, evoluindo, se preparando, mesmo sem saber, para o momento mais importante da sua vida. Até que esse momento chegou. Depois de 10 meses, Clint foi adotado. Dessa vez não era só mais uma tentativa, era diferente, era definitivo. Ele ganhou mais do que uma casa, ganhou alguém que olhou para ele de verdade, alguém que entendeu que ele não era perfeito, mas era único, que respeitou seu tempo, sua personalidade, sua história. E Clint, que um dia foi invisível, agora tem um lugar no mundo, um lar, uma família, um futuro. Hoje, aquele olhar cansado já não existe mais. No lugar há curiosidade, confiança e quem sabe até um pouquinho de travessura. Porque quando um animal finalmente se sente seguro, ele mostra quem realmente é. E Clint agora pode ser exatamente isso, ele mesmo. Essa não é só a história de um cachorro adotado, é a história de muitas mãos que se uniram para salvar uma vida e de um coração que, mesmo depois de tudo, nunca deixou de acreditar, ainda que em silêncio, que o amor um dia chegaria. Panqueca não sabia, mas estava prestes a viver o capítulo mais bonito da sua vida. Antes disso, porém, vieram dias difíceis. Ela foi encontrada sozinha, carregando no olhar um misto de medo e esperança. No abrigo, ganhou cuidado, alimento e segurança, mas faltava o essencial, um lar para chamar de seu. Os meses passaram devagar. Cada visita era uma nova chance e também uma nova despedida. Panqueca via outros animais partirem com suas famílias enquanto ela permanecia ali esperando, sempre esperando, até que um dia a tão sonhada adoção aconteceu. Mas o final feliz ainda não era aquele. Pouco tempo depois, Panqueca foi devolvida. O motivo parecia impossível de entender. Carinho demais. Como pode o amor ser excesso? Como pode um coração que só quer amar não encontrar um lugar? De volta,
ela não perdeu sua essência. Continuou doce, companheira, com o mesmo jeitinho de quem acredita, mesmo depois de tudo. Foi então que uma porta se abriu, um lar temporário, cheio de paciência e amor. Acolheu Panqueca e ali, pela primeira vez, ela pôde ser quem ela realmente era, sem julgamentos, sem rejeição, apenas amor. Dias viraram semanas, semanas viraram meses, e aos poucos Panqueca mostrou toda a sua luz. O jeito carinhoso, o olhar que acalma, a presença que preenche. Ela não tinha amor demais, ela tinha exatamente o tipo de amor que alguém em algum lugar estava precisando, e esse alguém finalmente chegou. Dessa vez foi diferente. Não houve dúvida, nem devolução. Houve encontro, houve pertencimento. Houve o reconhecimento de que, depois de tanto esperar, Panqueca finalmente estava onde sempre deveria ter estado, em casa. Hoje, Panqueca corre livre, recebe carinho sem medida e principalmente pode amar sem medo de ser demais, porque nunca foi. Histórias como a dela nos lembram de algo simples e poderoso. O amor certo não rejeita, ele acolhe. E às vezes tudo o que um coração precisa é de tempo para encontrar o lugar onde ele realmente pertence. Ana Terra carregava no nome a força de uma história antiga. Assim como a Ana Terra, de O Tempo e o Vento, escrita por Érico Veríssimo, ela também parecia destinada a enfrentar seus próprios desertos, ainda que diferentes. A personagem do livro atravessou perdas, solidão e recomeços em uma terra dura, mas nunca perdeu a coragem de seguir em frente. E de certa forma, essa pequena Ana Terra também conheceu o que é esperar, resistir e acreditar. Antes de encontrar seu lar, sua vida era feita de incertezas, dias silenciosos, olhares que pediam cuidado, um coração que, mesmo sem entender, continuava esperando por algo melhor. Havia nela uma força quieta, como se, assim como a sua xará literária, carregasse dentro de si a esperança que dias mais gentis chegariam. E eles chegaram. Quando Matt e Henrique cruzaram seu caminho, não foi apenas um encontro, foi um recomeço. Assim como na obra de Érico Veríssimo, onde a vida insiste em florescer mesmo depois das maiores dores, Ana Terra encontrou seu lugar no mundo. No início, havia receio. Era como pisar em uma terra nova, desconhecida, mas o amor foi paciente. Veio em forma de carinho, cuidado, rotina e aos poucos transformou tudo. O que antes era insegurança virou confiança. O que era solidão virou pertencimento. Hoje, Ana Terra vive cercada de afeto. Tem um lar, tem braços que a acolhem, tem uma história que finalmente encontrou paz. E como a personagem que inspirou seu nome, ela prova que a vida pode ser dura, mas também pode ser reescrita com amor. Porque algumas histórias nascem para resistir e outras para finalmente descansar no lugar onde sempre deveriam estar. Era outubro de 2025 e as manhãs em Porto Alegre começavam com uma cena silenciosa, quase invisível para quem passava apressado. Um grupo de cães surgia todos os dias, caminhando juntos, como se seguissem um combinado antigo. Não era por acaso. Eles tinham um destino. Depois de mais de 30 minutos de caminhada, chegavam até uma escola municipal. Ali, entre crianças curiosas e funcionários de coração aberto, encontrava algo raro para quem vive nas ruas: carinho,
comida e alguns minutos de pertencimento. A protetora Daisy False foi quem percebeu que aquilo não era apenas rotina, era resistência, era sobrevivência em forma de laço. Os cães andavam como uma pequena família, dividiam o pouco que recebiam, se protegiam e quando o sol começava a cair, voltavam juntos para a incerteza das ruas, até que um dia o coração de Daisy não aguentou mais apenas observar. Ela decidiu mudar aquela história. Resgatou todos. E então começou outra jornada, talvez ainda mais difícil. Cuidar, tratar, recuperar e encontrar um lar para cada um deles. Com esforço, dedicação e muito amor, um a um foi sendo adotado. Quase todos. Porque havia Josué. Josué carregava no corpo as marcas de um passado duro. Tinha sido atropelado. Uma de suas patinhas nunca mais voltou ao normal. Torta, dolorida, e um de seus olhinhos já não enxergava mais. Mesmo assim, ele era puro afeto. Mas o corpo cansado precisava de uma decisão difícil: a amputação. Era a única forma de aliviar a dor e dar a ele uma nova chance. Josué acordou da cirurgia diferente, agora com 3 patinhas. E de alguma forma ainda mais forte. Só que o mundo nem sempre reconhece a força que não é perfeita. Daisy tentou de tudo. Fotos em estúdio, campanhas, divulgações. Levou Josué até São Paulo, acreditando que em outro lugar talvez alguém enxergasse além da ausência e visse a presença gigante que ele era. Mas ninguém veio. As pessoas passavam por ele, escolhiam outros, e mesmo sendo doce, carinhoso e cheio de vida, Josué foi ficando para trás. Quando voltou para Porto Alegre, algo dentro dele parecia ter entendido. Dizem que ele chorou. E talvez não fosse dor física, talvez fosse a dor de não ser escolhido. Mas Daisy não desistiu, porque quem ama de verdade não desiste. E então, quando já parecia apenas mais uma espera, aconteceu. Um formulário de adoção chegou. E pela primeira vez não era qualquer cachorro, era por ele, por Josué. Pouco tempo depois, ele finalmente conheceu o que sempre buscou naquela caminhada até a escola: um lar. Um lugar só dele, braços que não se importavam com o que faltava, mas celebravam tudo o que ele era. Josué, o cãozinho de 3 patinhas, descobriu que não precisava ser inteiro para ser amado, porque no fim, quem ama não conta patas, sente o coração. Ah, e ele sempre teve um dos maiores. Era para ser só mais um dia comum na rotina da Companhia de Encantado. Entre atendimentos, conversas e o vai e vem de pessoas, ninguém imaginava que uma pequena presença mudaria tudo. Ela apareceu sem fazer barulho, magrinha, desconfiada, caminhando devagar, como quem já tinha aprendido que o mundo nem sempre é gentil. Ficou ali por perto, observando de longe, não pediu nada, não latiu, só esperou. Alguém percebeu. Um olhar curioso virou cuidado. Um pouco de comida virou abrigo improvisado e, sem que ninguém combinasse, aquela cachorrinha começou a fazer parte dos dias. Primeiro do lado de fora, depois aos poucos do lado de dentro. Foi assim que a guria chegou. No início, ela ainda carregava nos olhos a insegurança de quem não sabia se podia confiar. Mas bastaram alguns gestos de carinho, vozes suaves e portas abertas para que algo começasse a mudar. Dia após dia, ela foi se permitindo ficar. E ficando, conquistou. Conquistou um cantinho só dela. Conquistou
mãos que faziam carinho antes mesmo de pedir. Conquistou risadas em dias difíceis e, sem perceber, conquistou corações. O que era para ser temporário virou definitivo. O que era cuidado virou amor. Hoje, a guria não é apenas uma cachorrinha adotada. Ela é presença constante. Caminha pelos corredores como quem sabe que pertence. Acompanha jornadas, deita perto de quem precisa de silêncio e aparece pontualmente até nas reuniões, como se tivesse algo importante a dizer. Talvez tenha mesmo, porque sem dizer uma palavra, ela ensinou sobre lealdade, sobre recomeços e sobre como o amor pode chegar de mansinho sem avisar e ainda assim transformar tudo. A guria não foi apenas adotada, ela também adotou cada um ali. Shake já não corria como antes. Seus passos eram lentos, quase silenciosos, como se ele tivesse aprendido a não incomodar o mundo. No fundo do abrigo, onde o tempo parecia andar mais devagar, ele observava tudo, com os olhos cansados, olhos de quem já tinha visto demais. Foram mais de 11 anos ali. 11 anos vendo portões abrirem e fecharem, vendo filhotes chegarem assustados e partirem felizes, vendo promessas sendo feitas e esquecidas. Shake ficou. Mas a história dele não começou ali. Antes do abrigo houve dor, houve abandono, houve a violência de uma que quase apagou sua vida. E depois a luta silenciosa contra uma bicheira que insistia em levá-lo embora. Ele venceu, não porque a vida foi fácil, mas porque de alguma forma ele decidiu ficar. E ficou. No abrigo encontrou algo raro, amor. Dos voluntários que o chamavam pelo nome, da veterinária que cuidava dele com uma dedicação quase maternal, e de Bella. Bella era sua melhor amiga. Compartilharam anos lado a lado como dois sobreviventes que se reconhecem sem precisar de palavras. Mas o tempo, implacável, levou Bella. Antes que ela conhecesse um lar, Shake viu. Viu quando ela partiu sem nunca ter tido uma família. E naquele dia algo dentro dele pareceu desistir também. Mas o destino ainda não tinha terminado. Então, um dia, quando ninguém mais esperava, quando a idade já tinha pintado de branco cada traço do seu focinho, alguém olhou para ele. Não como o cachorro idoso do abrigo, mas como o Shake, e o escolheu. No dia da despedida, o abrigo não conseguiu conter a emoção. O que era para ser só mais uma adoção virou uma celebração, um adeus diferente, um adeus bonito. Havia balões, havia petiscos, mas principalmente havia lágrimas. Os voluntários se ajoelhavam para abraçá-lo, como quem agradece. A veterinária, com os olhos marejados, sussurrou que aquele era o tipo de momento que fazia tudo valer a pena. E fazia mesmo, porque naquele instante, Shake não estava mais esperando. Ele estava indo para um lar, indo para uma cama só dele, indo para mãos que o escolheram, mesmo com o tempo já marcado em seu corpo. E quando ele cruzou o portão, algo mudou. Seu olhar não era mais o olhar de quem espera, era o olhar de quem finalmente chegou. Hoje, quem vê Shake talvez não imagine tudo que ele viveu. Vê apenas um cachorro tranquilo, que gosta de descansar ao sol, que aprecia carinho sem pressa, que olha para sua família com uma gratidão silenciosa, daquelas que não precisam de palavras, mas aquele olhar diz tudo. Abrigos salvam vidas, mas não substituem lares. E cães como Shake, idosos, calmos, cheios de histórias, não precisam de muito. Não pedem juventude de volta, não pedem tempo infinito. Pedem apenas uma coisa, uma chance. Não é caridade, é dignidade. E às vezes é também um presente, porque quem adota um coração cansado descobre algo raro, o amor
mais puro costuma chegar quando a gente menos espera. Conheça o Thor, cachorro abandonado que seguiu o casal e agora tem RG e até rede social. Thor não pediu licença, não latiu, não implorou, não fez cena. Ele apenas escolheu. Era uma manhã fria em São Carlos, quando o casal caminhava distraído, carregando nos ombros os próprios silêncios. A dor ainda morava ali, recente, profunda, daquelas que deixam um vazio impossível de explicar. A ausência de Belinha ainda ecoava em cada canto da casa e principalmente no coração de Rafaele. Foi então que ele apareceu, magro, com o pelo marcado pelo abandono e os olhos carregados de uma esperança quase teimosa. Thor surgiu como quem não quer nada, mas na verdade ele queria tudo. Sem hesitar, começou a seguir o casal, passo a passo, em silêncio. Como se dissesse, eu escolhi vocês. Eles tentaram ignorar. Pensaram que ele desistiria, mas Thor não desistiu. Atravessou ruas, entrou pelo portão do condomínio e ficou ali, como se já soubesse que aquele era o seu lugar. No dia seguinte, quando abriram a porta, ele estava lá de novo, esperando. Não era coincidência, era destino insistindo. O corpo denunciava sua história difícil, carrapatos, sinais de descuido, marcas invisíveis de quem já tinha sido deixado para trás. Ainda assim, ele abanava o rabo, ainda assim confiava e foi impossível não ceder. O cuidado veio primeiro, remédios, comida, banho, depois veio o carinho, e quando perceberam, Thor já não era mais o cachorro que apareceu. Ele era da família, ou melhor, eles eram dele. Leonardo tomou a frente nos cuidados, garantindo que nada faltasse. Rafaele, que jurava não conseguir amar outro animal depois de perder a sua companheira de 17 anos, viu algo dentro de si florescer novamente. Thor não apagou a dor, mas a transformou. Ele chegou como um recomeço. Com o tempo, ganhou nome, identidade, literalmente. Um RG, como se o mundo precisasse reconhecer aquilo que eles já sabiam. Thor tinha dono, tinha casa, tinha amor. Virou também uma pequena celebridade nas redes sociais. Suas travessuras, seus passeios e sua rotina passaram a encantar outras pessoas. Mas, longe das fotos e vídeos, existia algo ainda maior. Ele devolveu luz a uma casa que ainda aprendia a sorrir de novo. E Thor foi além. Frequentou escolinha onde aprendeu comandos, convivência e de certa forma também ensinou. Porque há cães que aprendem truques e há aqueles que ensinam sobre amor. Ele se formou, mas nunca deixou de ser aquele cachorro que um dia só queria pertencer. E talvez o mais bonito de tudo, ele não esqueceu de onde veio. Com sua nova família, passou a visitar outros animais abandonados, levam comida, carinho, presença. Como se Thor, agora seguro e amado, dissesse aos que ficaram: esperem, o amor também encontra vocês. Porque foi isso que aconteceu com ele. Thor não foi resgatado, ele resgatou. Resgatou sorrisos, curou feridas invisíveis e mostrou que, às vezes, quem mais precisa de um lar é também quem mais tem amor para oferecer. E tudo começou com uma simples decisão: seguir.